Eu soltei um meme lá no Instagram do Caixa Véia. Aliás, se você não me segue no Instagram, segue lá, Caixa Véia. Também tem uma página no Facebook, se você não gosta do Instagram, só procurar lá Caixa Véia, que eu também posto lá uns memes lá, tô começando a produzir mais vídeos. Eu me atrapalho aqui com os horários, né, com as minhas agendas, mas eu acabo postando lá. Fiquem tranquilos, de uma forma cadenciada, mas tá saindo. Karma, né, tenham calma comigo. E é o meme falando sobre isso daqui, ó. Que é essa comparação de que nós somos muito brutos, muito duros ali com o Restart. Em comparação ao que se tem hoje, a gente acaba fazendo uma reavaliação de que as coisas antigamente, naquela época do Restart, dos coloridos lá do Cine, NX Zero, as bandas emo, né, do emo pop. Na verdade, essas bandas não eram tão problemáticas quanto nós achávamos, né? Independente do som, independente do visual, no final das contas faz falta esse pop rock, né? Então vamos falar sobre isso hoje, vamos fazer uma reflexão sobre esse assunto. Mas falando em visual, cara, a gente tá entrando agora na Black November aí, da Insider. Você quer comprar uma t-shirt tecnológica boa pra caramba pra você usar no dia a dia e nos treinos, vai lá no link aqui na descrição e dá uma sacada nos descontos que tá rolando lá no site deles lá. E usando o meu cupom, você pode chegar até 50% off. Mas dá uma sacada aqui no recadinho. E aí, cansado de andar feito mendigo? Pô, de novo essas conversas, mano. Cala a boca e vem pra Black Friday da Insider! O bagulho tá louco nesse novembro de Black Friday aqui na Insider. Porque se você meter o cupom do canal Caixa, mais os descontos pra lá de bom que já estão no site, você pode chegar até 50% off em suas compras. Mas tem que meter o meu cupom Caixa. E junto com os descontos que já estão valendo lá no site, pimba! Você chega até 50% off. Que p*** você tá fazendo? Ué, tô passando a minha Insider. Que idiotas, t-shirt tecnológicas da Insider não precisam passar. O bagulho nem retém fedor. Então você consegue ser trevoso no calor de 70 graus do bundil e ainda louvar a Satanás. Raio Satan, o pai do metal. Chamou, bebê. Diabo! É por isso que eu prefiro a Xuxa. Black November da Insider, até 50% off com os descontos da loja e usando o meu cupom Caixa. Use meu link que está na descrição desse vídeo. A gente sabe que a cultura brasileira, ela nunca foi lá aquelas coisas, tá? Então não adianta vir com saudosismo, falar que antes era melhor, que o lixo de outrora era melhor que o lixo de hoje, que o lixo de outrora fede menos que o lixo de hoje, porque não é bem assim. Tudo uma questão de contexto cultural, um contexto da época e tudo mais. Então a gente tinha lá o El Chan, a gente tinha esses pagodinhos safado, a gente tinha o começo desse pseudo-funk aí com o Bonde do Tigrão, com as letras que eram obscenas para aquela época, para o contexto daquela época. As mensagens que eles passavam naquela época nunca foram positivas. Desculpa o pessoal da Bahia aí, mas eu acho que eu poderia chamar até de pseudo-axé. Né, as pessoas que conhecem a verdadeira axé, a verdadeira música baiana, me corrijam aqui nos comentários, porque eu não faço a mínima ideia, né? Mas eu acredito que essa coisa de El Chan, né, ou que era o Gera Samba, essas coisas aí, todos os seus derivados, na verdade, não representam a verdadeira cultura da Bahia. Né? Esses caras, eles foram expoentes dessa fábrica de salsicha que é a indústria cultural. Desde aquela época a gente vê aquele vídeo do Felca, né? Eu tenho um pavor de gente que quer salvar o mundo, né? E toda vez que eu sinto esse calafrio de gente que quer salvar o mundo, batata acaba dando bosta. E aí só vê o cara agora onde ele tá, né? Mas isso é um outro papo. Então fala-se muito dessa coisa da adultização. Se a gente for pegar a fio mesmo essa coisa da adultização, a gente vai ter que processar muito o diretor de programa da Rede Globo e do SBT, que fazia já nos anos 90 aquelas dancinhas do Mini El Chan, as menininhas de 9, 12 anos rebolando a bunda em dança sensual com letra, né, grotesca, com um shortinho enfiado no rabo ali, né, mostrando as partes íntimas. Então essa adultização, ela é parte da nossa cultura, ela só tomou um rumo muito mais extremo nos dias de hoje, principalmente por conta da exposição, por conta da presença das redes sociais. Então sempre houve lixo cultural. Abrindo aspas aqui, né, muitas pessoas vão falar, Barba, você fala isso, mas você ouve Pornowar, você gosta do Raimundos e tudo mais. A diferença entre essas músicas aí, que realmente tem letras obscenas, com essa coisa
do pseudo-funk aí, do axé dos anos 90, lá do tal axé music, é que as bandas de pornogore, pornogrind, Gutalax, né, e tantas outras aí, e o Raimundos, é que todas essas bandas, todo mundo já sabia que aquilo ali era mero entretenimento. Aquilo não definia o comportamento e o caráter das pessoas. Já o pseudo-funk, já esse axé, ele definia o comportamento das massas. Essa é a diferença. Você não vai ver nenhum cara fã de pornogrind, por exemplo, roubando um carro, levando pro meio da favela e botar uma parede de som lá tocando Cock and Ball Torture, Gutalax e outras bandas do subgênero aí. Compreenderam o que eu tô falando? Bom, acredito que sim. Mas é isso, essas são as diferenças. Um consegue ser mero entretenimento e o outro consegue definir tudo isso como virtude, tudo isso como uma forma de comportamento cultural a ser seguido e defendido. Tendo em mente isso, então, a gente sempre teve esse lance do lixo, a indústria cultural sempre esteve presente na nossa cultura, definindo os rumos das coisas, como nós deveríamos consumir música, como nós deveríamos falar, nos comportarmos, nos vestirmos, né? Então sempre houve essa condução dentro da massa, né? Dentro do povão aí. E conforme os anos foram passando, as coisas foram se degradando cada vez mais. A gente teve aí os anos 80 e 90. Os anos 90 tem uma particularidade muito interessante. Com o avanço dessas bandas indie, começaram a surgir os experimentos. Então muitas dessas coisas de misturar, na verdade começou já ali no final dos anos 80, começo dos 90, com essas bandas indie, com o resgate, com a ideia de trazer um som não comercial e resgatar antigas estéticas de som dos anos 50, 60, misturando com os últimos movimentos que surgiram ali, como o grunge, né? Então, os anos 90 foram décadas, foram anos ali, perdão, de alternatividade, por assim dizer. De se fazer um som alternativo, de se misturar as regionalidades, de se misturar outros subgêneros. Isso foi a base para os anos 2000, né? Para o surgimento do nu metal, metalcore, né? Que mais? O ressurgimento do power metal aí, uma série de outros movimentos, e o próprio indie, que ficou mais empacotado durante esses anos 2000 aí. Focado muito mais nessa estética, né, daquela coisa meio Rolling Stones, Beatles com Nirvana, assim, sabe? Então, já os anos 90 foi muito mais aberto nisso e os anos 2000 ficou mais enxugado. Essa é a minha percepção. Chegando ali nos anos 2010, que eu acho sim que ali a música realmente começa a ter uma opacidade baixa, ela começa a ser mais opaca, ela começa a ser mais sem graça. Talvez as duas últimas ali, me corrijam se eu estiver errado, tiver mais, coloca aqui nos comentários, mas acredito que as duas últimas artistas da música pop foram a Adele e a Amy Winehouse. E sinceramente, são músicas que pra mim, pelo menos pra mim, assim, o sentimento que me bate é de um vazio muito grande. Não que essas mulheres não tenham, no caso da Amy, tivesse, né? Infelizmente morreu da forma que morreu. Não tivessem talento, né? Não tivessem talento. A questão não é essa, eu não tô fazendo esse juízo de valor. Eu só tô querendo dizer que o arquivo final daquilo tudo, de alguma forma, não me tocava de forma alguma. Eu até tentei escutar a Adele na época e, cara, eu não consegui ouvir nem 30% do disco, né, dela. Né? Eu baixei na época e não consegui ouvir nem 30% daquilo. E aí por volta de 2009, 2010 ali, até mais ou menos 2012, acredito eu, ou 13, a gente teve um último suspiro do que foi o emo, né? O emo pop. Muitas pessoas aqui não sabem, mas o emo ele existe basicamente desde os anos 80. E ele sofreu o mesmo golpe do grunge. Esse termo grunge, ele não define aquele movimento das bandas de Seattle que depois se abriu para outras bandas de outras regiões lá da terra do Tio Sam. Nirvana não é igual Pearl Jam não é igual Soundgarden, Alice in Chains não é igual ao Mudhoney e assim vai. Então
Então tem muita coisa ali que se dispersa. Pode até ter uma estética, porque os anos 90 acaba ditando um pouco dessa estética, até para as bandas de metal. Mas no final das contas, as bandas se diferenciavam muito. Já o emo, também, como eu disse, sofreu isso daí. Que eram bandas que tinham letras mais emocionais, letras mais sentimentais, mas num contexto geral, muitas delas, inclusive, lembram bandas de hardcore melódico, tá? Então tem muita coisa, eu não vou lembrar, eu já fiz um vídeo sobre isso, vou deixar aqui no final para vocês assistirem a história do emo. Eu faço esse resgate das bandas antigas, como eu não sou um fã desse subgênero, eu não vou lembrar e citar para vocês aqui as bandas que são as bases da primeira, segunda e da terceira onda com o emo pop ali. Então vocês assistam aí, vocês vão entender. Mas basicamente é isso, pegaram e encaixotaram, né, para poder vender dentro da mídia especializada. Então se criou esse termo emo, de emotional hardcore, né? Mas num contexto geral, muitas dessas bandas lembram bandas de hardcore melódico aí. E a partir disso daí, você tem a primeira onda, você tem a segunda onda e você tem a terceira onda com o emo pop, que é totalmente diferente dessas bases aí. A quarta onda ficou mais reservada aqui no Brasil. Eu nem chamaria de quarta onda, mas eu brinco que é o resquício, né? É a ressaca do emo pop, que foram essas bandas como o NX0, não, o Restart e o Cine. Na verdade foram só duas bandas coloridas, eu não lembro de outras. Se tiver, vocês comentam aqui, porque basicamente acho que foram essas duas. E eu já vou ser bem direto com vocês aqui, tá? Restart e Cine, puta que pariu, é ruim demais. Envelheceu, na verdade parou no tempo, porque na minha opinião continua tão ruim quanto naquela época. Mas aí eu vou fazer uma defesa aqui desses caras. E eu vou falar uma coisa que gera incômodo em muitas pessoas. O Restart, eu nem vou pôr o Cine aqui, mas vamos falar mais do Restart. Ela foi uma banda que foi o último suspiro do pop rock mainstream nacional. Você pode espernear, você pode, mas para de ser crianção, roqueiro radicalzão, headbanger radicalzão, boçal, e tenta enxergar a coisa de forma cética e técnica. Eles foram a última banda de verdade a existir no Brasil e a chegar ao mainstream nacional. Até você ouvir aquele verso que eu fiz para te ver sorrir. Até tentaram lá na época uma carreira ali internacional nos países vizinhos ali cantando espanhol, mas não colou. Eu lembro que eu trabalhava num lugar aí e tinha um babaca lá que ele foi um dos caras que ajudou a gravar o primeiro clipe do Restart, então ele tinha um carinho muito grande pelo Restart. Ele é mais velho do que eu. E eu falei pra ele na época, falei, cara, o Restart ele é um signo cultural. O que é um signo cultural? Você consome aquilo, é a modinha, né? E quanto tempo dura um signo cultural? O tempo que ele é consumível. Depois que ele é consumido, outro signo se cria para que as pessoas possam voltar a se alimentar daquilo. Então eu falei pra ele que o Restart iria acabar, não iria ter mais não seria uma banda como, sei lá, o Sepultura. Porra, 20 anos depois você tá escutando o disco lançado há 20 anos atrás. Então não seria dessa forma. O cara ficava revoltadíssimo. Não, eu acho que o Restart tem sim essa condição de se tornar uma banda extremamente relevante dentro do rock nacional, Eu fiquei quieto. E aí o tempo se confirmou. O Restart ele foi criado para ser aquilo ali que ele foi mesmo, um modismo, um produto consumível, um produto musical consumido ali pelo público infanto-juvenil da época. E vamos ser bem sinceros, vários memes surgiram na época e já retratavam o tipo de público retardado que consumia aquele tipo de som, né? Então, isso aqui, por exemplo, não é meme, é real. E era o público dos caras. Uma mensagem pra eles, então. Coraçãozinho, S2, eu amo muito. Então, daí, são gatinhos. De qual você mais gosta lá dentro? O Pelanza, meu. A gente tem também uma outra parte disso aqui, que foi um show deles que deu errado pra cacete, e aí surgiram também outros memes, né? Ou como é que é? É muita falta de sacanagem, né? Vocês lembram disso aqui? Dá uma sacada. E sair prejudicando quem tava com a pulseirinha e quem não ganhou. Agora ninguém vai entrar e o Restart não vai vir. Não tenho pulseirinha, sabe? Eu acho uma puta falta de sacanagem.
Inclusive, uma dessas meninas aí depois foi entrevistada lá e ela dizia que não era ela, que ela nunca foi fã. É aquela coisa de você negar o passado, né? Eu não negaria, eu iria dar risada e falar, não, realmente, eu era jovem, era retardada e é isso aí, cara, como todo jovem era, todos nós aqui fomos inconsequentes quando nós éramos moleques, né? Quando nós éramos crianças. Eu lembro que, e mais uma vez, essa idiotização, além da sexualização, né, que a gente sempre teve, como eu disse no começo do vídeo, a idiotização ela começa ali bem nos anos 90, né? Eu lembro do Beavis and Butthead. Beavis and Butthead é um retrato típico do jovem norte-americano boçal. E a gente usava aquilo ali como inspiração. A gente achava aquilo engraçado, a gente queria ser daquele jeito. Olha a cabeça. Depois vieram o Jackass, muitas pessoas reproduzindo aquilo. Eu lembro de uns idiotas que moravam perto de mim, né, na vila lá, aquela coisa. E os caras ficavam fazendo essas coisas, né? Tinha um lá que tinha uma arminha de airsoft, dava tiro na língua um do outro, vem cá, e achava aquilo, né? Caía de skate, de propósito pra, sabe, fazer ceninha, filmavam aquilo porque eles queriam ser o Jackass. Depois, mais pra frente, começou a coisa do Homer Simpson, aquele homem largado, barrigudo, sem preocupação estética, né? Não treina, não cuida da saúde, beberrão. Então é engraçado isso, como o ser humano ele vai tentando se idiotizar de forma involuntária. E no caso aí do Restart foi isso. Ele incentivou um monte de moleque aí com os hormônios à flor da pele, né? E criou a tal da família Restart, né? Esses fanboys. Que inclusive existe, né? Hoje no mundo do K-pop. E é terrível, é tão horroroso quanto, né? Aliás, tem até coisas mais extremas assim, né? Que eu já ouvi falar e tal. Mas dentro do metal você também tem um fanboy lá que o cara é um babaca de 50 anos, 60 anos e que acha que vive mesmo na Metal Land, que aquilo ali é um ideal de vida, que ele realmente faz parte de uma horda de fãs, né, do black metal, aquela coisa assim, é o cara que fala desse jeito. Então assim, eu tenho pavor disso tudo, né? Por isso que eu não sigo ninguém, não idolatro ninguém, porque eu não tenho a menor disposição pra isso. Eu vou falar uma real, tá ligado? Porque o metal pra mim em si, cara, é algo sério que eu levo desde 11 anos de idade. Firme, forte, derrotando todas as barreiras, os preconceitos. E pra mim o underground, o metal em geral em si, velho, como você fala, eu não curto metal. Metal pra mim é um órgão dentro de mim, tá ligado? É um órgão dentro de mim. Algo que tá dentro de mim sempre vai estar. Agora, com relação ao som, é aquilo que eu digo. Tanto as bandas emo, como NX0, Fresno, Emo Ponto. Depois, mais tarde, ele veio o Strike, né? Acho que era Strike. Que não necessariamente era emo, mas bebia na fonte lá do pop punk, né? Todos esses caras aí, eles cumpriram um papel muito importante que eu sempre vou dizer aqui pra vocês. Eles abriram as portas pra pessoas se interessarem em tocar instrumentos. Até o molequinho besta que ouvia essas bandinhas emo, ele queria ter uma banda, ele foi aprender a tocar violão. Eu lembro muito assim de pessoas que não tocavam nada e faziam ali 6 meses de escolinha, né, de música, e depois já tinham montado suas bandas. Seja lá tocando teu Legião Urbana, ou essas bandinhas emo na época lá. Então o papel que eles tinham de fomentar o mercado musical foi muito grande, a importância foi muito grande. E quem teve loja aqui nessa época sabe o que eu tô falando. Se você teve loja de instrumentos, se teve loja de CD, que seja, ou trabalhou em uma, vocês sabem que quem movimentava todo esse mercado, comprando acordoamento, pele de corda é ótimo, pele de bateria, baqueta, todas essas coisas, né? Esses periféricos, que era o que realmente girava, porque amplificador, os Orage com cabeçote, você vendia um por ano. Porque quem tinha dinheiro pra comprar aquela porra eram as bandas fodidas, né? Eram os caras que já tinham uns cobre. Então quem fomentava todo esse mercado era justamente essa molecada fã desses caras. Então a minha opinião em relação a isso é, o Restart, né, e todas as demais bandas, NX0, Cine, Fresno, ao meu ver, na minha opinião, é o meu gosto particular, são ruins. Igual eram naquela época lá. Tá, então assim, a minha visão é essa. Agora, a minha visão, vamos dizer assim, sociológica sobre essa questão é, essas bandas fazem uma falta muito,
mas muito grande. E um dos fatores de a gente ter se irritado muito com esses caras é porque a gente ainda tinha uma mídia muito centralizada. Então a gente precisava assistir o Faustão para depois ver um jogo de futebol, né? Assistir o Fantástico para depois ver o filme que queria, assistir a porra da novela para ver um jogo, um filme. Então a gente tinha toda uma mídia centralizada, meia dúzia de canal, e ainda em 2010 até 2012, acho que depois de 2014 que começa a democratizar mais, principalmente com o avanço dos smartphones e o começo do 3G, aquela coisa toda, você ainda tinha então essa mídia muito centralizada e as rádios e TV e a MTV, sobretudo, enfiava esses caras, né, goela abaixo. Mas num contexto geral, eram pessoas reais tocando músicas de verdade. Por mais que tivesse dedo de produtor, a gente sabe muito bem disso, ainda assim eram caras que estavam ali tocando. É diferente hoje de um cara que, por exemplo, o Oruan, que não sabe nem cantar. O cara não é um artista, ele é um artístico, na verdade. Então ele tem todo um mercado, né, legal e ilegal por trás, a gente sabe a história, não vou entrar aqui, vocês já sabem do que eu tô falando. Produzindo esse cara, né, enchendo a bola dele. Então a gente tem um monte de artístico que não tem talento nenhum, com um monte de agências e coisas ilícitas por trás, financiando e estimulando o ego dessas pessoas. Só que eles não têm talento nenhum e tampouco tocam alguma coisa. Então quando eu vejo, por exemplo, lá até aquela Sonza lá, né, Luísa Sonza, tocando de um jeito desconcertado a guitarra, eu prefiro ver aquilo, dadas as circunstâncias atuais, do que ver a molecadinha ouvindo MC sei lá o quê e porcarias como Uruan, Pablo Vittar e afins. Então, num contexto geral, é isso. Essas bandas fazem falta. E eu lembro que, caralho, tinha um cara mais velho que falava: vocês vão sentir falta desses caras. Vocês vão se arrepender de tudo que vocês falaram deles. E foi dito e feito. Eu não me arrependo em partes, né? Continuo achando uma grandíssima porcaria, mas é o meu gosto musical. Porém, do ponto de vista técnico, né? Como eu disse, sociológico, a gente bateu muito nesses caras, assim, por pouca coisa. Sendo que nós tínhamos a opção de simplesmente não escutar, não ir atrás. E a gente ficava com esses revanchismos imbecis aí. Mas é isso aí, meus amigos. Essa é a minha opinião. O que vocês acharam do vídeo? Comenta a opinião de vocês e vamos conversando aí. Se você chegou até aqui, sobe a hashtag Cheguei Até Aqui. E é isso aí. Forte abraço. Falou!